Embarga. Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está por aqui, quem está em casa. Obrigado pela presença de vocês. Estou um tanto emocionado, assim como o Henrique. Tem uma história atrás dessa palestra, tem uma história atrás da minha presença aqui. Não vou entrar no assunto, porque senão vocês vão ver um marmanjo de mais de 40 anos derramando lágrimas no palco. A ideia não é essa. Mas a ideia é trazer para vocês um tema que é complementar a todos os temas que foram tratados na trilha de arquitetura .NET até o momento. Ao longo da apresentação, eu pretendo demonstrar para vocês que, apesar da gente ter produtos de IA disponíveis, apesar da gente ter muita coisa automatizada, apesar de cada vez mais a gente colocar em dúvida até onde o intelecto humano vai superar a máquina, eu vou tentar demonstrar para vocês que a habilidade mais fundamental do ser humano ainda é a mais importante para o desenvolvimento de código, que é a comunicação. Então, essa é uma palestra chamada DDD Além do Código, Linguagem Ubíqua. Ela é a primeira de uma série de 3 que trata do assunto. As demais são contextos delimitados e modelagem de domínio. Espero que essa introdução instigue vocês a pensar sobre DDD, instigue vocês a adotar a prática de DDD, e eu vou mostrar para vocês os ganhos que vocês podem ter a partir disso. Prazer, meu nome é William Santos, sou Software Engineer no Nubank, tenho um pouquinho mais de 20 anos de experiência, sou um blogueirinho nas horas vagas há 3 anos, esse é o endereço do meu blog, fiquem à vontade para visitar e conhecer, e sou aspirante a autor, me desejem sorte, estou me aventurando na tentativa de escrever um livro sobre, entre outras coisas, o assunto de hoje. Essa é a nossa agenda, essa é a ideia do que eu espero passar para vocês. A ideia é a gente falar sobre ambiguidade, que, na minha modesta opinião, é talvez o maior inimigo do desenvolvimento de software. Quero falar sobre a linguagem ubíqua, que é talvez a solução mais adequada para lidar com esse problema. Vou trazer algumas ferramentas de apoio para vocês conseguirem consolidar essa linguagem e manterem em função do tempo. E vou trazer uma conclusão que eu espero que vocês apreciem e que isso motive vocês a iniciar a prática e iniciar a adoção da linguagem ubíqua. Bom, vamos falar sobre ambiguidade. Aqui a gente tem a definição do dicionário. E aqui a gente tem que é a propriedade de significar coisas diferentes e de admitir mais de uma leitura. Isso é uma coisa que é natural, é algo que é inerente à linguagem, a linguagem natural, que é a linguagem que a gente pensa e fala. Se vocês pensarem, até na Bíblia a gente tem uma figura que ilustra bem isso, né, que é a Torre de Babel, que é quando muita gente se fala, mas pouca gente se entende. E essa ambiguidade, ela é um problema no desenvolvimento de software, muito por conta dessa frase aqui, né? Que é o entendimento do desenvolvedor e não o conhecimento do especialista de domínio que vai para a produção. E qual que é o problema com essa frase do Alberto Brandolini? Para quem não conhece o Alberto, ele é o criador de uma prática chamada Event Storming. Ela é uma prática que nasceu a partir do DDD e que ela é usada para te ajudar a formar a linguagem, a formular a linguagem ubíqua e, ao mesmo tempo, identificar os contextos delimitados. Né? Então, essa frase, ela leva para esses dados. Vamos dar uma olhada. Essa tabela ela vem de um relatório anual feito pelo Standish Group, que é o Chaos Report. Qual que é a ideia desse relatório? Todo ano, eles avaliam em torno de 50 mil aplicações e eles tentam extrair quais foram os fatores críticos de sucesso ou de falha para essas aplicações. Tá? Olha só que coisa. A gente tem menos de 40% dos projetos bem-sucedidos, independentemente do tamanho das organizações. O que isso significa em termos práticos? Tá? O critério do Standish Group para definir sucesso é um projeto entregue dentro do prazo, dentro do orçamento
e com todas as funcionalidades demandadas pelo cliente. Pergunta capciosa, espero respostas sinceras. Levanta a mão quem tem entregue projetos com essa definição de sucesso nos últimos anos. Pois é, esse é o mundo em que a gente está. E eu vou tentar demonstrar para vocês que muito desse mundo tem a ver com a nossa capacidade de comunicação. 45% dos projetos são considerados deficitários. Gente, isso é um número enorme. Quase metade dos projetos ou são entregues com atraso, ou são entregues acima do custo, ou são entregues incompletos. Levanta a mão para mim quem se considera nessa classificação de entrega de software. Olha, tá melhor do que a média do estudo, tá melhor que a média do relatório, não é tanta gente assim levantando a mão. E por fim, a gente tem quase 1/5 dos projetos cancelados. E cancelados por quê? Porque ele se tornou caro demais, o orçamento se esgotou, ele tomou tempo demais para ser desenvolvido, e isso levou também ao estouro do orçamento, ou não houve, e aqui é um ponto crítico, não houve condições do time implementar, por N motivos, as funcionalidades que foram demandadas pelo cliente. Quantos de vocês já participaram de projetos que foram cancelados? Número preocupante, né? Bastante gente aqui. Então, a ideia é a gente entender que a gente está buscando estar naquela fatia de 36% e que o nosso objetivo é aumentar essa fatia. Né? Por quê? Porque a nossa razão de existir é mover um negócio. Para quem trabalha na indústria do que a gente chama de line of business, né, que são aplicações para sustentar negócios, o negócio motiva a nossa existência enquanto profissionais. E ter um volume de sucesso tão baixo é uma coisa que coloca todos nós em risco. Porque a receita da empresa, ou o custo da empresa, está diretamente relacionado a esses números. Quanto piores eles forem, maiores as chances de times serem dissolvidos, projetos serem cancelados, ou até mesmo negócios quebrarem. Não é algo que a gente possa não levar a sério. Né? Aqui à direita, a gente tem uma tabela que é resultado de um estudo comparativo de 2 pesquisadores da Universidade de Ciência da Computação da Malásia. Ele foi feito em cima dessa base do Chaos Report e, por ser um estudo comparativo, ele reuniu todos os estudos acadêmicos que foram feitos sobre fatores críticos de sucesso em entrega de software até o momento dessa pesquisa. Agora, olha só que coisa legal. Esses percentuais que estão indicados na coluna da direita, eles dizem respeito à quantidade, ao volume de citações de cada um desses fatores como críticos para o sucesso de um projeto. Olha qual é o primeiro. Quantos de vocês acreditam que já tiveram problemas por conta de falta de clareza nos requisitos? Quase todo mundo. Né? Eu não vou levantar a mão por motivos óbvios, mas eu levantaria. Esse problema já é o suficiente para mostrar para a gente que, independentemente de qualquer tecnologia que a gente esteja usando, qualquer framework que a gente escolha, qualquer que seja o padrão arquitetural ou o estilo arquitetural que a gente escolha, se a gente não tiver essa clareza de requisitos, se a gente não for capaz de chegar nesse ponto de entendimento, o barco naufraga. Ele pode não naufragar no começo da viagem, mas antes do final, com certeza, ele naufraga. Então, 60% dos estudos acadêmicos que visaram entender os fatores críticos de sucesso de um projeto de software falam sobre clareza de requisito. Depois fala-se sobre clareza de objetivos e metas, ou seja, onde eu quero chegar com esse projeto, o que eu quero resolver com esse projeto e como eu pretendo estar quando chegar lá. Ou seja, qual que é o número de usuários que eu quero atender, qual que é o tempo de resposta médio para uma requisição que for feita pelo cliente e coisas assim. Né? E por fim, bom, esse é um problema que todo mundo aqui conhece, todo mundo que já trabalhou sobre gestão de projeto já teve essa dor de cabeça, né? Cronograma realista. A gente costuma ser muito ruim para estimar, e normalmente essa é uma das cordas que pegam no nosso pescoço.
Mas isso está fora do escopo aqui. A ideia é só mostrar para vocês quais são, segundo esse estudo, os 3 principais fatores de sucesso. Agora, reparem numa coisa interessante. Nenhum desses 3 fatores é técnico. Nenhum desses fatores tem a ver com tecnologia. Todos esses fatores são organizacionais e, muito provavelmente, estão ligados à comunicação. Os 2 primeiros, sem dúvida alguma, né? E o que a gente depreende daqui? Tecnologia não é o problema. Código não é o problema. Código você consegue arrumar. Se você pode mudar a abordagem, você pode mudar o time, mas se você não ajusta esses pontos, que diferença faz você usar a melhor tecnologia do mundo se o projeto vai dar errado no final? Bom, agora chegou a hora da gente interagir um pouco. Desculpem a mensagem apocalíptica aqui, ela faz parte do plano. Eu vou propor um tempo bastante curto para a gente fazer um experimento mental. Nos próximos 5 segundos, eu vou pedir para vocês imaginarem uma cadeira. Acho que todo mundo imaginou, né? Maravilha. Agora, nos próximos 5 segundos, eu vou pedir para vocês imaginarem 3 monstros, os mais diversos possíveis. Deixa a imaginação voar. Imaginem 3 monstros. Bom, agora que a gente imaginou uma cadeira e a gente imaginou 3 monstros, eu vou pedir para quem está aqui na plateia, quem está em casa pode também, desbloquear o celular e na tela inicial clicar no ícone do fantasminha vermelho do Pac-Man. Tá? 5 segundos também, por favor. Soa estranha? Faz parte do plano. Vamos lá. Pessoal, aqui a gente está falando sobre redução de ambiguidade. Tá? E para falar de redução de ambiguidade, eu imagino que todo mundo que imaginou uma cadeira, imaginou algo parecido com isso. Talvez uma cadeira de praia, talvez uma cadeira de balanço, talvez uma cadeira de dentista, mas todo mundo imaginou uma cadeira. Todo mundo sabe o que significa uma cadeira. Todo mundo sabe que uma cadeira tem um encosto, um assento e um apoio. É fácil entender o que é uma cadeira. Agora, eu pedi para vocês imaginarem 3 monstros, certo? Aqui a gente tem um problema. Veja que nós temos monstros humanoides, não humanoides, corpóreos, não corpóreos. Qual é a definição de monstro? Se alguém fala monstro para você, você pode imaginar qualquer uma dessas coisas ou N coisas completamente diferentes dessas. Aqui é que a coisa começa a ficar complicada. É aqui que a gente começa a se desentender. E, por fim, a gente tem a chamada comunicação divergente. O que isso quer dizer? É uma informação errada. Pura e simples. Quantos de vocês aqui já não tiveram que refazer alguma coisa porque uma informação completamente errada foi passada para vocês? Quantos de vocês não tiveram que, de repente, passar uma tarde e resolver um bug, por exemplo, porque a especificação veio errada e o uso de uma biblioteca ou o consumo de um outro serviço deu errado por conta dessa informação incorreta que chegou para vocês? Percebam que, até agora, a gente só está falando de uma coisa: linguagem. A gente está falando de uma capacidade: comunicação. De novo, a gente não está falando nada de tecnologia aplicada aqui. Bom, o Eric Evans, que é o autor do famoso livro azul, Domain Driven Design, que, aliás, mês passado completou 20 anos da sua primeira edição, da publicação da primeira edição, ele fala uma frase que eu acho indispensável para a gente entender como a ambiguidade é custosa para quem está desenvolvendo software. Então, o custo de toda a tradução, e tradução aqui é sentido amplo, tá? É tradução semântica, é tradução de conhecimento. Então, pode ser, por exemplo, de um modelo de análise de negócio para um modelo de domínio, pode ser o conhecimento do domínio para um design de alto nível, para decisões arquiteturais. Todo esse processo de tradução, além do risco de entendimento errado, ele é simplesmente muito alto. Se vocês imaginaram os 3 monstros e eles foram diferentes do que estavam no slide, eu acho que isso está claro, né? Eu imagino que vocês tenham compreendido quão fácil é a gente cair na armadilha da ambiguidade. E um projeto precisa de uma linguagem comum que seja mais robusta que o mínimo denominador comum. E o que ele quer dizer com isso? Mesmo que
todos nós estejamos usando o mesmo idioma e estejamos acostumados a usar mais ou menos as mesmas palavras, a gente ainda pode incorrer em um de dois erros. Usar uma mesma palavra com dois significados, ou usar duas palavras ou mais com o mesmo significado. É aqui que o calo aperta, e é aqui que a gente começa a falar da solução do problema. Aqui a ideia, talvez algumas palavras soem um tanto duras, mas e talvez levem a uma certa ideia de rigidez, e ela é proposital. O único jeito que a gente conhece de reduzir a ambiguidade é definindo o escopo da linguagem. Não existe outra maneira, né? Então, aqui, o Martin Fowler, quando ele aborda no blog dele a linguagem ubíqua, ele diz o seguinte, que é a prática de construir uma linguagem comum e rigorosa, aqui é que está a dureza da coisa, entre desenvolvedores e usuários. Aqui, usuário, sentido amplo, podem ser as pessoas de produto, podem ser os stakeholders, o cliente final, né? Qualquer pessoa que não seja de engenharia e que vá se utilizar do software. Deve se basear no modelo de domínio, e essa é uma questão fundamental, ou seja, é no conhecimento do negócio que essa linguagem vai se basear, e é por ele que ela vai se manifestar. E por isso precisa ser rigorosa, porque software não lida bem com ambiguidade. Então veja, a gente tem Alberto Brandolini, a gente tem Martin Fowler, a gente tem Eric Evans, e a gente tem gente na academia que é louco bastante para passar dias revirando estudos acadêmicos para dizer para a gente que ambiguidade é um problema. Acho que é uma coisa que a gente pode levar a sério. Bom, vamos falar sobre, então, como é que a gente formula a linguagem ubíqua? Como é que a gente define a linguagem ubíqua? Como é que ela nasce, né? Então, ela vai nascer inspirada no negócio, né? E aqui, negócio também é sentido amplo. Pode ser tanto organização, né, quanto jargão de mercado. Muita gente diz que não se deve usar o jargão de mercado, deve-se privilegiar a linguagem do negócio, e eu concordo, né? Se o hábito das pessoas de negócio for seguir os padrões de mercado, jargão de mercado, melhor. Do contrário, a gente se adapta aos termos usados corriqueiramente na organização. E por que corriqueiramente? Porque o significado já está internalizado. Você não precisa introduzir um termo novo, ainda que ele seja um termo de mercado, só para cumprir uma formalidade. As pessoas de negócio já se entendem com esses termos. Então, não precisa reinventar a roda. Ela é convencionada entre negócio e engenharia. Então, esse é um erro muito comum cometido por quem resolve adotar DDD. Acredita que as pessoas de negócio definem a linguagem. Isso não é verdade. E por que não é verdade? Porque as pessoas de engenharia elas precisam ter um entendimento claro. E, muitas vezes, conceitos de negócio não são fáceis de absorver. Então, normalmente, essa linguagem é convencionada. A pessoa de negócio ela pode fazer concessões, não é um problema, né? Desde que essa linguagem seja utilizada durante todo o projeto e durante todo o ciclo de vida da aplicação. Uma vez que esses termos tenham sido convencionados, eles são universais. E é por isso que a linguagem se chama ubíqua, porque ela é pervasiva, ela está em todo lugar. E ela é contextual. Aqui tem uma observação entre parênteses do próprio Evans. Um time, uma linguagem. Se vocês se lembrarem da lei de Conway, ela diz que em toda organização que desenvolve software, a estrutura do software tende a replicar a estrutura de comunicação da organização. Isso tem influência direta sobre como os times são formados e distribuídos. Então, quando você tem um time, muito provavelmente, se você está se baseando no conhecimento do domínio e se baseando ao mesmo tempo na lei de Conway, você vai automaticamente começar a identificar esses contextos delimitados e, para cada um deles, você vai ter pessoas de negócio, pessoas de engenharia, convencionando a linguagem, válida apenas nesse contexto. Tá? Não é uma linguagem que vai valer para todas as aplicações da organização. Vai valer para aquele contexto específico do problema que está sendo resolvido. E vejam o final, sem termos técnicos. Tá? E está em vermelho porque essa é uma regra muito importante. E ela é pelo seguinte, fazendo curta a história longa, né, sendo curto e grosso, o negócio não se beneficia com a linguagem técnica. Para uma pessoa de negócio, entender techniquez não adiciona nada.
para uma pessoa de negócio, saber o que é um servidor, saber o que é ASP.NET, né, para a galera da trilha da arquitetura .NET aqui, saber o que é Node.js, nada disso importa. Na hora que ele precisa vender o produto, o cliente não quer saber. É um conhecimento que não agrega valor nenhum. Pode facilitar a compreensão de algumas questões específicas? Talvez. Mas não é isso que alavanca o negócio. Não é isso que traz valor para o negócio. É justamente o contrário. E é por isso que a linguagem ubíqua se baseia na linguagem do negócio. Para a gente é uma coisa meio difícil abrir mão de termos técnicos e virar a chave para se inteirar do negócio e aprender com ele, porque a gente é viciado em tecnologia. A gente vive tecnologia, pelo menos nas horas ocupadas. Tem louco para tudo. Mas basicamente, é uma coisa que só importa para a gente. É uma coisa que só importa no nosso cercadinho. É uma coisa que só tem valor enquanto a gente está conversando com os nossos pares. Fora, que valor tem? Pensa o seguinte, você como desenvolvedor, quantos termos jurídicos você usa no seu dia a dia? E essa pergunta não é válida para quem trabalha com sistema jurídico. Levantem a mão. Quantas pessoas aqui, que não desenvolvem sistemas para medicina, utilizam jargão médico no dia a dia? Pois é, ninguém levantou a mão nas duas perguntas. Ou seja, são jargões tão especializados que não agregam valor nenhum para vocês. Então, por que a gente pensaria que termos técnicos, termos usados na tecnologia, adicionariam valor para o negócio, a menos que a gente esteja fazendo um produto para atender desenvolvedores? Pois é, para a gente que é dev e que é um tanto orgulhoso, isso machuca um pouquinho. Mas a verdade é o que é. O fato é esse. Conhecimento, termos técnicos não trazem valor para o negócio, a menos que você esteja desenvolvendo algo para pessoas de tecnologia. Então, abandonem os termos técnicos, porque isso reduz a ambiguidade. Porque isso ajuda a manter a linguagem autocontida. Isso ajuda a manter a comunicação fluida e o conhecimento centralizado. Esse é o nosso objetivo. Aqui eu trouxe um exemplo de aplicação da linguagem ubíqua fora da indústria de software, para a gente entender que comunicação é um problema em qualquer área do conhecimento. Como é que a biologia resolveu isso quando vai falar de espécies? Ela usou uma composição de latim com grego para descrever essas espécies. Então, aqui no Brasil, um biólogo vai falar lobo. No Canadá, um biólogo vai falar wolf. Né? E até pelo fato de eles serem biólogos, talvez eles entendam que eles estão falando sobre lobo cinzento. Coloca alguém que fala uma língua diferente de inglês, né? Coloca alguém que não é brasileiro para falar português, e você vai ver o caos que isso vira. Então, convencionou-se, acreditem ou não, uma linguagem ubíqua na classificação das espécies. Você tem o Canis lupus, você tem o Smilodon gracilis, que é o famoso dente de sabre. Aliás, uma curiosidade, o dente de sabre foi identificado o primeiro fóssil no Brasil, tá? A gente costuma pensar na era do gelo e achar que é um animal nativo do norte, mas é patrimônio nosso. E por aí vai. Então, você tem uma formalização de uma linguagem que ela é pervasiva nesse domínio, nesse contexto delimitado, que é a classificação das espécies, e é por isso que em qualquer lugar do mundo, quando você fala Canis lupus, qualquer biólogo vai entender que se trata do lobo cinzento. Um exemplo mais tranquilo. Coquetéis. Não sei quantos de vocês gostam. Eu não bebo mais, mas eu gostava. Foi um assunto que eu estudei durante algum tempo. E existe uma Associação Internacional de Bartenders que formaliza os coquetéis no mundo todo. Né? Então, inclusive, a gente tem um coqueteleiro bastante famoso, que é o Mestre Derivan, que ele conseguiu incluir a caipirinha, a nossa caipirinha, nessa classificação internacional. Então, em qualquer lugar do mundo onde os padrões da IBA sejam seguidos, né, aquele boteco sujo na esquina não vai servir, mas em qualquer lugar que você vá, né, que se acomode aos padrões da IBA, uma caipirinha é cachaça, limão e açúcar. Não coloquei as medidas aqui, porque eu não quero ninguém fazendo experiência aqui. Mas é um mint julep, que é um drink famoso nos Estados Unidos, foi desenvolvido durante as corridas de cavalo e tal. Tem uísque, hortelã, água e açúcar. E o Irish Coffee tem aí uísque bourbon, café, creme de leite e açúcar. Qualquer lugar do mundo, Ocidente, Oriente, Hemisfério Sul, Hemisfério Norte, você vai pedir um coquetel desses. Eles vão vir com os mesmos ingredientes, nas mesmas proporções, com o mesmo modo de preparo. Ferramentas. Acho que nesse momento está claro o que é a linguagem ubíqua, que problema ela resolve, como ela funciona.
Mas estabelecer essa linguagem não é tarefa fácil, né? É um conceito simples, mas é um conceito trabalhoso, né? Não é uma coisa que você consegue colocar na cabeça com facilidade e se habituar com facilidade. Então, existem algumas ferramentas que te ajudam no processo de manter, de formar, de consolidar, de formalizar essa linguagem. A mais simples e a mais comum, a mais indicada na literatura, inclusive, quando você começa a desenvolver um projeto, tanto no livro azul, no livro vermelho, né, no livro do macaquinho, do Vlad Kononov, é o glossário. A ideia do glossário é ser simples, né, é ser a documentação mais básica para a linguagem. E aí ela vai ter um registro dos termos da linguagem, vamos imaginar como uma tabela com 2 colunas, onde a primeira coluna é o termo e a segunda coluna é o significado. Ele é uma referência rápida, então uma página HTML em qualquer canto, um arquivo TXT, qualquer coisa, serve para você consultar a qualquer momento. E ele é facilmente adaptável. Você só tem 2 colunas, termo e significado. É muito fácil você manter. Então essa é uma ferramenta que no começo do processo, quando você ainda está rascunhando a linguagem, ele é muito útil. Quando você tem uma primeira versão, um protótipo dessa linguagem, fica muito fácil você usar um glossário como ferramenta de orientação. Eu vi que a gente tem um stand da B3 aqui, e a B3 é um case muito interessante disso, tá? Se vocês forem no site da B3, vocês vão verificar que existe um glossário em português, para os termos de mercado, e existe um glossário em inglês, né? Isso porque a B3 atende ou empresas de fora, ou times que não atuam em português. Esse glossário, se vocês conferirem, eles têm praticamente todos os termos necessários para você entender o mercado financeiro. Ele é um pouco grande, né, porque, afinal de contas, o jargão também é vasto, mas vejam, eles tomaram cuidado de manter um documento ele atualizado continuamente, para ser facilmente pesquisável e conter a linguagem que eles adotaram para o mercado de capitais. Linguagem Gherkin. Muitos aqui devem conhecer essa linguagem por conta do Behavior Driven Development, né? A história do Given, When, Then. Muitos de nós já usamos isso no dia a dia, seja para escrever aqueles códigos, né, que o pessoal de qualidade avalia, que o pessoal de produto avalia. Códigos não, perdão. Os cenários, né? É escrita sempre em linguagem natural, né? E aqui tem uma coisa legal, porque além de você ter no glossário os termos que compõem a linguagem, você tem, na linguagem de Gherkin, os cenários, ou seja, os cases, onde os usuários vão de fato atuar, os comportamentos possíveis, né, que são o when. Então, nessa porção você tem quais comportamentos são permitidos dentro daquele cenário de uso e quais são os resultados esperados, né, que é o then. Ou seja, uma vez que eu tenho um cenário, seja aplicado um comportamento, eu espero um dado resultado. Isso vai te ajudar a compreender não só quais são os substantivos, mas também quais são os verbos. E isso vai te dar uma noção também de quais são os eventos que você deriva a partir da execução desses comportamentos. Por fim, essa é uma abordagem relativamente nova. Ela foi criada por um camarada canadense chamado Adam Gintrek. Sujeito muito gente boa, tá? Se vocês procurarem ele no LinkedIn para falar sobre o Event Modeling, ele é bastante receptivo. E todo o conteúdo dele é gratuito. E a ideia legal aqui é que ele é um atalho para o Event Storming, né? Quem trabalha com Event Storming deve saber que é um processo um pouco burocrático e um pouco demorado. Aqui a gente tem uma versão simplificada do mesmo raciocínio. Então a ideia é prover uma versão gráfica daquilo que a gente viu com a linguagem de Gherkin, né? Então a gente tem os atores e gatilhos, e quando a gente fala de ator e gatilho aqui, a gente está falando não só do sistema em si, mas dos seus operadores. Então, pessoas que atuam sobre o sistema, as UIs desses sistemas, já podem ser rascunhados aqui. Então, ele te ajuda, por conta disso, a explicitar os contextos delimitados. Por quê? Porque cada responsável por lidar com uma das ações possíveis no software vão começar a ser identificados. Então, se eu preciso fazer um pagamento, eu não vou atribuir isso para o jurídico. Eu vou atribuir isso para o financeiro. Opa, tem o financeiro aqui como um contexto delimitado evidenciado, né? Por exemplo.
E o mais legal, para mim é a parte mais legal de usar Event Modeling, é a ideia de linha do tempo. Né? Toda vez que a gente está lidando com o negócio, a gente está automatizando processos. Tá? Mesmo em produtos digitais. Se você pensa no bom e velho exemplo do e-commerce, você está automatizando um fluxo. Então, se você tem uma linha do tempo que te permite conhecer os atores e gatilhos, os contextos, e quais são as ações possíveis, que a gente convenciona chamar de comando, quais são os eventos derivados desses comandos. Né? Aí, para quem já está acostumado com DDD, vai ser o evento de domínio ou o evento de integração. E quais são os estados derivados desses eventos, né, que a gente está acostumado aí, quem é do MVC vai chamar de view, né, que é o que retorna para o usuário, ou quem gosta de usar CQRS vai identificar o termo read mode. Né? Você tem aí o fluxo completo do uso do software. Isso aqui, obviamente, é um recorte. Tá? A ideia é, na coluna de cima, a gente tem a UI representando as operações, a gente tem representando o caso de uso, perdão. A gente tem nos post-its azuis os comandos, nos laranjas os eventos derivados desses comandos e no verde, no caso aqui, uma visão, né, um estado produzido a partir daquele evento. Né? Tão simples quanto isso, é uma forma bastante intuitiva de você registrar não só os componentes do teu software, mas também como ele se comporta ao longo de uma jornada. E, por fim, o código. Né? Por último, mas não menos importante, né? Porque, no final das contas, o output é sempre código. E a ideia é que ele seja uma aplicação fiel da linguagem. Então, para quem está acostumado com orientação a objeto aqui, toda vez que a gente estiver falando de classe, toda vez que a gente estiver falando de objeto de valor, estiver falando de agregado, entidade, etc., todos eles vão estar relacionados a esses conceitos de negócio que foram estabelecidos com a linguagem. Nada fora disso. E não faz sentido ser fora disso, porque senão você introduz ambiguidade. Né? Então, respeitando a ideia de linguagem ubíqua, o código vai ser um reflexo dela. É uma forma de você se familiarizar. Então, se você já tem um glossário, por exemplo, ainda que você não tenha outra ferramenta, se você tem um código que expressa a linguagem do domínio e você precisa fazer um onboarding, a curva de aprendizado para um desenvolvedor novo no time é muito reduzido. Né? Então, é muito fácil você ganhar familiaridade com o negócio a partir do código. E, por fim, um ponto bastante controverso, que é o código como fonte da verdade para a linguagem. Ou seja, você chegaria num nível de maturidade tal, essa é uma ideia proposta pelo Val Vernon, o autor do Livro Vermelho, que as ferramentas se tornariam dispensáveis. Você não precisa mais de glossário, você não precisa mais de Gherkin, você não precisa mais de Event Modeling, você só precisa do código. Por que eu coloquei uma interrogação aqui? Eu sou bastante cético em relação a isso. Tá? Pessoalmente, eu nunca vi acontecer. O próprio Evans sugere que a documentação seja mantida. Né? Porque com formas diferentes de você abordar o conhecimento, é mais fácil para você fazer uma interpretação. E aqui, a conclusão, acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente já viu até agora. Então, a gente aumenta a clareza sobre os requisitos com essa linguagem rígida. Né? Com isso, a gente aumenta as nossas chances de sucesso no projeto, porque, afinal de contas, o não entendimento dos requisitos é o principal fator de fracasso. Você reduz o risco, principalmente o risco de retrabalho, né? E, consequentemente, o custo total da aplicação. Então, quanto maior é o entendimento, né? Lembrando aquela frase do Brandolini, né? É o entendimento do desenvolvedor que vai para a produção. Então, quanto melhor é esse entendimento, menor a chance de você ter retrabalho. Condições para a escrita de um código expressivo, porque o conhecimento está consolidado, os conceitos são bem definidos, o onboard eficiente, a partir desse código e da documentação. E, gente, talvez a coisa que mais faz a diferença na nossa vida no fim do dia, a gente trabalha menos. Vamos falar a verdade, quem aqui gostaria de trabalhar menos porque as coisas estão azeitadas, tão fáceis de entender e fáceis de implementar? Levanta a mão, vai. Então, pessoal, esse aqui é o ponto mais importante para nós, enquanto profissionais de tecnologia. Quanto mais a gente cai no inferno da ambiguidade, quanto mais a gente cai nesse inferno da dúvida, mais a gente trabalha, mais a gente se esforça, mais horas a gente perde, mais madrugadas a gente trabalha. Pensem nisso. E a partir de tudo que eu disse até então, talvez a coisa mais importante para vocês pensarem aqui é
com base em tudo que foi mostrado até agora, por que não usar a linguagem ubíqua? Obrigado.